quando a criança começa a introdução dos alimentos ali, com perto de 6 meses, né? 6 meses, um pouquinho. Quando eles começam essa fase, até 1 ano de idade, eles geralmente comem tudo que a gente dá, né? A grande maioria acaba tendo uma boa aceitação dos alimentos. Às vezes eles não gostam de um tipo de fruta, mas aí no outro dia tu dá outro e fica tudo bem. Às vezes eles estranham alguma papinha, às vezes eles estranham algum alimento que tu deu em pedaço para eles, mas tem alguns estranhamentos, mas na grande maioria, né, dos casos, eles comem muito bem até 1 ano de idade. Isso inclui algumas coisas, isso inclui porque eles têm curiosidade nesse novo alimento, tá? Então, a curiosidade é um argumento que a gente tem sempre que pensar quando a gente está falando com criança para comer. Eles têm, eles enxergam pelo exemplo, então, quanto mais eles veem a gente se alimentar, mais vai fazer sentido a alimentação para eles. Bom, se meus pais estão comendo agora, então deve ser o horário de comer. Eles vão fazendo essas pequenas associações ali até 1 ano de idade, tá? E eles têm mais fome até 1 ano de idade, porque quem tem criança pequena sabe o quanto eles crescem até 1 ano de idade. O que acontece? Depois que eles passam por esse grande estirão do crescimento que a gente fala, né? Eles triplicam o peso, né, do que eles nasceram até 1 ano de idade. A gente, não, pelo ideal, nunca mais vai triplicar o nosso peso, né? Então, é um grande estirão que eles fazem até 1 ano de idade. Daí, o que acontece depois? Eles começam a desacelerar. Não é que eles param de crescer, mas eles crescem um pouquinho mais devagar, né? Isso se enfatiza, se potencializa lá com entre 1 ano e meio e 2. Aí, o que acontece? Eles acabam não tendo mais tanta curiosidade na comida, porque a maioria dos alimentos eles já conheceram. A gente tem a tendência do nosso ambiente, a gente tem a tendência a repetir a nossa rotina alimentar. Isso é normal, né? Toda semana vai ter um arroz e feijão, vai ter um macarrão, vai ter, né, as frutas a gente acaba comprando, né, na fruteira acaba comprando sempre as mesmas, isso é normal, né? Então não tem mais tanta curiosidade, não tem mais tantos alimentos novos, a gente acaba não dando tantas consistências novas para eles. Eles acabam já tendo exemplo, eles já sabem comer, né? E aí acontece que diminui a fome. A fome deles, então, entre 1 ano e meio e 2 de idade, começa a diminuir. Então, é uma arma, né, que a gente acaba perdendo. Então, a gente tem que começar a usar outras armas para que a gente volte a ter a curiosidade deles, né? O exemplo a gente sempre vai manter, a gente se alimentando na frente deles, né? E aí a gente vai tendo a fome, né? A gente vai trabalhando com a rotina, com os horários, para que a gente sempre tenha algum horáriozinho ali de fome, né? Para também não dar comida todo o tempo, para que eles pelo menos sintam fome. Eles não vão passar fome, é totalmente diferente do que sentir fome. A gente tem que permitir isso, né?